Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo comercial agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Finardi, não dá para deixar de passar te perguntar hoje a avaliação do teu time no Grenal ontem. O que está acontecendo com o Guerreiro? Guerreiro? Ele jogou? Eu diria o seguinte, cara, eu só tô feliz por uma coisa, o melhor em campo foi o goleiro do Inter, eu tive uma coisa boa ontem. É verdade. O meu pai sempre dizia, ele sempre diz que quando o goleiro vai bem é sinal que o time não está muito bem, né? Não, ontem tava muito mal, cara. Ontem o time... Essa é a questão do tabu, de não ganhar 8, 9 Grenais, parece que o time entra derrotado já, sabendo de quanto nós vamos perder, mais ou menos assim, né? Fase, é o futebol. Mas vamos aos destaques da política na coluna Pente Fino. A eterna capital da amizade e o foco turvo dos partidos. Turvo é opaco. Isso. Entendeu? Por quê? Até se entende que é um momento onde os partidos querem se estar junto, onde qualquer ideologia partidária vai pro lixo. Esse negócio de esquerda, direita, não existe. Tu não vê ninguém falar de plano de governo, o que fazer por Erechim, né? Por isso que eu digo a eterna capital da amizade e o foco turvo. Conversei com um político experimentado e ele me disse o seguinte ontem: a dificuldade neste momento está relacionada ao foco dos partidos em relação às eleições. As discussões focalizam mais a divisão do poder e seus cargos e não o projeto de governo com vistas a um novo modelo de desenvolvimento para a nossa cidade. Olha que coisa, e é bem isso. Verdade. Mas talvez na prática nem é assim que ele faça política também. Mas publicamente fala isso. Muito bem. Tem mais destaques? Pode subir para aqui. Vamos começar. O cenário atual está muito confuso. Tu entendeu? Eu estou falando com os pré-candidatos, dirigentes partidários, para tentar entender esse momento. Eu conversei com o presidente do PSL, o Márcio Roginski, ele que fazia parte daquele grupo do blocão de situação, não faz mais parte. Ele disse que tem uma aproximação entre PSL, DEM e republicanos, né, que estão alinhados para a construção de uma nova alternativa, eles querem, para a cidade. Ele acredita que essas conversas entre os partidos fazem parte do processo democrático, também acho que é isso. Conversam, mas não vão estar juntos todos, é assim mesmo que funciona. Mas ele acha que o cenário atual está muito confuso ainda para qualquer definição. Olha, e pela enésima vez eu não serei candidato. O não serei candidato, o prefeito disse, parece estar rezando ali, eu não serei. Os caras exploram que vai ser candidato, porque o lado do governo não tem candidato, que tenha visibilidade, que tenha votos, os ex-prefeitos, toda essa conversa aqui, para confundir o eleitor, aquelas questões assim de estratégias políticas para desarmar o concorrente. Ele disse que não será candidato. Novamente ele disse, Finardi, não serei candidato. Muito bem. Então vamos aguardar, né? Olha, e segundo o deputado Paparico, logo irá clarear aí sobre as eleições. Tu vê, né? Um diz que é confuso, vai clarear, então realmente está confuso. O Schmitt é candidato, não é. Ontem eu conversei com o Paparico rapidamente e queria saber o PL, para onde vai o PL? Qual é o caminho do PL? E assim, quando nós compomos a executiva, que ele é o presidente e o Cláudio Palhosa é o vice-presidente, a gente já deliberou, já foi delegado naquele momento quem faria as tratativas para as chapas majoritárias do PL e as coligações é o Cláudio Palhosa, o Dodo. Não vai ser ele, vai dar só o aval final. Né? Tirou dele da reta, né? E assim, daí eu tentei tirar mais informações dele, mas está bastante confuso, né? O cenário de Erechim, eu perguntei, ele respondeu, é assim mesmo, Finardi, logo irá clarear. Eu respondi para ele, vai clarear por causa dos prazos eleitoral. Os prazos eleitorais, senão ia continuar confuso. Olha, e aqui você falou aí com o Márcio Rosinski, que é o presidente do PSL, e também falou com o Cacá Coferi, que é o pré-candidato do partido à prefeitura, em busca de uma candidatura própria de direita. Essa é uma questão... Tu lembra que um tempo atrás, quando o PSL fez, ele lançou 2 nomes. O Cacá Coferi, como pré-candidato, e a empresária, a Bruna Dariva. Bruna Dariva está fora, não é mais o único pré-candidato do PSL, é o Cacá. E ele falou assim, eu perguntei, como é que estão vendo as coisas em Erechim, né? Eu perguntei para ele. Esta pergunta era um texto. Ele disse, tanto ver como está confusa as coisas. As velhas práticas de sempre. Se fosse um jogo de pôquer,
Os caras sem nada e blefando. Olha, e o DEM também quer a construção de uma via aí. Depois o Rogério Pisato, presidente do DEM, ele estava doente, né? Ele se afastou um pouco da política, enfrentou um problema de saúde, agora está retornando. E ele diz que, desde o início, estamos com o propósito na construção de uma via para Mogi de Itajaí. Todo mundo tem uma via, que é uma terceira via. Você notou? Isso está no jogo, né? E, embora batendo a porta a data do início das convenções, acreditamos ser possível ainda essa construção, segundo ele. E não perde o foco de montar uma nominata para cada um dos vereadores, que tem aquele detalhe que não tem uma coligação proporcional, né? Então isso é um desafio também para os partidos. A gente fala muito majoritária, mas a Câmara de Vereadores é importante também. Olha, você falou agora há pouco do que os partidos eles se reúnem para decidir, e o Luiz de Brito é do fato marcante nas últimas eleições. O PSD aí fez a última... Como eles chamam o encontro deles para definir os candidatos? Convenções. As convenções. Fez uma convenção aí gigantesca para não dar em nada. E agora, como é que está a debandada? Foi melhor assim? Deu uma depurada, segundo ele? Eu procurei o Brito ontem porque, do que eu vejo do partido do Erechim, o PSD que tinha um vereador não tem mais, que é o Pimenta, que foi para os republicanos. O PSD é o partido que menos está se falando agora. Os pequenos falam mais que o PSD. Então não vê mais o PSD do Darnley, do Joca. Ele deu uma esfriada muito forte a Erechim. Por que isso? Tu lembra, em 2016, no dia 5 de agosto, na Avenida 7 de Setembro, na segunda quadra à esquerda, uma casa à direita de madeira em cima, no lado do Sembranel Barbearia, onde era o diretório do PSD, o partido mais procurado era ele. O Dexaime era do PSD, o Claudionor Mores era do PSD, Evandro Couto era do PSD. Nós estávamos lá naquele dia, eu lembro que todos os pré-candidatos, os candidatos do dia, passaram por lá ao longo da noite ali, né? 4 pré-candidatos, e isso que o dia 5 do 8 de agosto, não me falha a memória, era uma quarta ou uma quinta-feira. Na noite anterior, eles lançaram uma chapa pura com o Claudionor para prefeito e o Brito de vice. Aí o próprio Antônio Dexaime, que era do partido, fez um textão contra essa chapa, na época. Aí desistiram, foram até as últimas horas, eles tinham 4 pré-candidatos, uma nominata própria para a Câmara de Vereadores. Resumindo, eles não tiveram nem candidato a prefeito, nem a vice, e ainda liberaram os filiados para fazer campanha para quem quisesse. Grande parte deles apoiou o Schmitt na época. Nesses 4 anos, tipo, o Pisato era suplente deles, né? É suplente do vereador deles, por exemplo. Quase todos os caras que concorreram a vereador saíram. E o vereador saiu. Então, eles tinham aquele grupo dos 50, que tinha empresários como Claudio Dariva, um grupo de empresários que ajudaram para pensar em Erechim. Hoje, o grupo dos 50 está nos 20. E tu não vê quem vai concorrer a vereador para o PSD. Não sei, cara, é um momento... Daí eu questionei o Brito com relação a isso, assim, ó, sobre essa debandada toda nesses 4 anos. Ele foi melhor assim, deu uma depurada. Imagino que nesse não terá papel de protagonista em quase nada o PSD nessa eleição. Ele vai ser um coadjuvante bem pequenininho, um figurante, para tentar se reerguer para 2 anos, para eleições gerais ou para prefeito na próxima. E é um partido que tem um bom tempo de TV a nível do Brasil, tem bancada, tem bom parlamentar, mas Erechim não vingou como deveria ainda. Deu a entender no momento que seria um grande partido, não que não seja, mas hoje ele está pequeno. Assim como o Novo, que desapareceu. Né? O Novo foi uma briga interna, né? O Novo foi uma briga interna com Porto Alegre, recolhendo aquele dinheiro para poder botar candidato em Erechim. Daí o dinheiro foi para o Estado, fizeram eventos, toda hora estavam reunidos, muito organizado em eventos. Quando reuniram esse dinheiro, eles disseram que Erechim não ia ter candidato e não devolveram o dinheiro. Aí desmobilizou todo o pessoal daqui. Olha, os prazos vão se afunilando e as decisões estão sendo tomadas. Eu falo do pré-candidato a prefeito aí pelos tucanos, o Roberto Fabiani. Claro, eu questionei ele o que ele achou da reunião dos 2 ex-prefeitos e o atual prefeito, né? Porque o atual prefeito partiu dele, e ele é o candidato do prefeito Schmitt. E ele disse que ficou sabendo pela minha coluna, que ele não sabia da reunião. Ele disse, pré-candidato. Só que isso parece que não incomodou ele. Podia incomodar, mas não incomodou. Que isso é o tipo de coisa que estamos buscando uma alternativa que não seja eu, né? Mas ele não se mostra incomodado, pelo menos na fala que ele me disse. Ele disse que é momento de se intensificar os movimentos dos partidos, tudo, né? E com os prazos se afunilando, as decisões serão tomadas logo ali na frente. E mais ou menos é tudo que todo mundo diz mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos lá, pessoal, caderninho na mão, prazo para o último lançamento, apresentação dos candidatos.
as convenções partidárias, elas têm um período. Ela abre no dia 31 de agosto e termina no dia 16 de setembro. Tá? Então, mas tudo vai ser decidido. Alguma ou que outra coisa vão definir antes, mas vai ter candidatura que vai ser 16 de setembro, à meia-noite e 1. Eles fazem a ata retroativa. Quem vai concorrer e trabalha no cargo público? Caso do Fabiani, quando é que tem que sair da prefeitura? Agora, dia 15. Dia 15. Então aí já vai ter bastante gente que vai sair aí. Quem vai, não vai. Não, assim, tem que ser quem vai concorrer ao vereador. Tipo lá, o diretor lá, o chefe do Parque de Marcos, Carlinhos Magrão, do PSDB, vai ter que sair. Como ele não tem um cargo de... Ele é chefe de gabinete, não tem um cargo de ordenador de despesa, ele pode sair 3 meses antes. Agora, no caso, um secretário que fosse concorrer a prefeito, para vereador tem que ser agora. Tinha que ser 6 meses antes. Então, quem não saiu, não vai. E se algum secretário quisesse concorrer a prefeito, a vice, tinha que sair 4 meses antes. Então, nenhum dos secretários pode concorrer a nada mais que não deixou o cargo. Então, nós teremos só um secretário, acho que se afastou. Só a Vanir, né? Só a Vanir. Então, isso é que tu vê quando um governo não aproveita seus principais nomes na busca de... Tem mais uma lembrança aqui. O secretário de Cultura, o Barp, que voltou para a Câmara de Vereadores. Não, Barp não, o Basso. Basso. O Basso, ele é vereador, ele voltou para a Câmara de Vereadores, né? Mas, e de vereador tu pode ser normal. Só que aqui uns dias também, agora a partir da semana que vem, segunda-feira, nós teremos a última sessão, que será transmitida via YouTube, via online, pelo TV Câmara, e depois não pode mais e nem reproduzir. Eles vão gravar, mas vão represar, prefeito de arquivo, mas não pode largar mais as sessões da Câmara. Muito bem, tá aí agora os tem os cuidados. Tem municípios que a partir do dia 15 de setembro não postam mais nenhuma matéria. A maioria dos municípios vai ser assim. Agora muda toda a relação, até para nós de informação. Agora vai ser um período bem... Vão ser até as eleições da região e tudo. Então isso aqui eu estou tentando mexer todo dia para ver como os partidos estão se mexendo, né? Então tu vê que através das pessoas nem rosto nem tão conhecidos. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Mostrar como está sendo como diria o submundo. Tá certo. Obrigado, Finardi. Olha, que tá a última audiência pública aí da água de esgoto, é isso? Licitação bilionária, né? É amanhã, às 1h30 da tarde, na Câmara de Vereadores, sem público. Olha a foto que eu fiz. Sem público, só via online. Tenho aqui os e-mails, quem quiser ver, que pode fazer perguntas, questionar. E tem grupos que não querem que saia essa audiência, ainda tem o Sindiáguas, tem outras questões aí, que isso é uma questão bem importante, porque água e esgoto, não tem um metro de esgoto, já cansamos de falar aqui. É um contrato de 30 anos, que deve movimentar só, maior licitação da história da Erechim, 2 bilhões e 400 milhões. Isso, nós estamos falando quase 10 anos de arrecadação da Erechim. 8 anos e meio de arrecadação, só em água e esgoto. É bastante dinheiro. É bastante. Valeu, Finardi. Até amanhã. Até amanhã.